Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ainda mais capelão sênior, formação em treino em psicologia positiva, formação em maestria em programação neurolinguística, inteligência emocional e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar a você o melhor conteúdo terapêutico. Você aqui agora se prepare mentalmente, aí em sua casa ou em seu local de trabalho. A palavra terapêutica de Deus vai despertar você. Ouça o decreto da palavra terapêutica de Deus no seguinte sentido espiritual. Você ama Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, ou só tem medo do inferno? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 13. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 14. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 18. Mandará o Filho do Homem os seus angelos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Mateus 13, 14. O lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 13, 42. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabolos e seus jagelos. Mateus 25, 41. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, 2 Tessalonicenses 1,7, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 1,8. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Você ama Cristo Jesus ou só tem medo do inferno? Os seus amigos, parentes e familiares não convertidos ao Evangelho de Cristo diz que ama a Deus,
Mas será mesmo o amor ou apenas medo do inferno? Milhões de pessoas frequentam igrejas, cantam hinos e fazem orações não por amor, mas por pânico da condenação. Eles seguem a Deus como que corre de um incêndio e não com quem se rende a um pai. Há uma diferença brutal entre obedecer espiritualmente por amor e obedecer por medo, por pavor. E essa diferença pode ser a chave da sua salvação ou do seu auto-engano eterno. Se dentro de você já houve um vazio, se a sua fé parece mecânica, se você cumpre rituais, mas não sente comunhão, esta pregação é o seu espelho. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. E talvez, pela primeira vez, você vai enfrentar a pergunta que realmente importa. Você ama Cristo ou só tem medo do inferno? Temer o inferno pode te afastar do mal, mas só o amor por Cristo pode transformar de verdade. Nessa pregação, vou até a raiz da fé, onde muitos homens modernos descobrem que nunca conheceram a Cristo que dizem servir. Ao longo desta pregação, você vai entender a diferença entre servidão espiritual e intimidade com Cristo, e porque o temor sem amor espiritual pode se tornar a prisão mais perigosa da alma. Ninguém nasce amando a Cristo. Na infância, o primeiro impulso geralmente não é amor, é medo. Medo do inferno, medo da punição, medo da condenação e maldição espiritual. Medo de não ser salvo. E o medo, apesar de legítimo, como alarme espiritual, jamais deveria ser o alicerce de uma fé madura. Muitos homens modernos começaram sua jornada com Cristo exatamente assim, ouvindo sermões sobre o fogo eterno, sobre o juízo final, sobre o peso do pecado, e não há nada de errado nisso. A porta do temor pode te levar à casa do amor. Mas o problema é quando o homem moderno nunca sai da porta. Ele, o homem moderno, permanece parado ali, vivendo uma fé condicionada pelo susto. Ele, o homem moderno, permanece parado ali, vivendo uma fé condicionada não pela sede, mas pelo terror, não pela transformação. Quer saber o resultado? Ele, o homem moderno, faz tudo certo, mas com o coração vazio. Ele, o homem moderno, lê a Bíblia por obrigação. Ele, o homem moderno, ora por pânico. Ele, o homem moderno, jejua por superstição. Ele, o homem moderno, vai ao templo porque teme o castigo, mas nunca deseja a presença de Cristo. Essa fé assustada é parecida com a religião dos demônios, ou o decreto da palavra de Deus. Crês tu em Deus? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Mas não se rendem. Esse tipo de fé pode durar décadas e ainda assim não vai salvar ninguém. O medo é um ótimo guarda, mas um péssimo marido. E por incrível que pareça, essa religião baseada no medo pode se parecer muito com a verdadeira. Os homens modernos são disciplinados, comprometidos, reverentes, mas o coração deles permanecem distantes, com Deus sendo um juiz e não um pai.
mas o coração deles permanece distantes, com Deus sendo um carcereiro e não um refúgio. Quero ouvir mais. O homem moderno se aproxima de Cristo por adoração ou por autopreservação? O homem moderno comete pecado, mas não sente mais aquela tristeza por ter ferido o coração de Cristo, ou apenas medo de perder a bênção e sofrer? Essa é a hora de ser honesto espiritualmente. Muitos se enganam com falso arrependimento. Choram não porque amam Cristo, mas porque têm medo das consequências. O homem moderno vive sempre na beira da exaustão. O relacionamento com Cristo vira um campo minado, ainda mais um contrato frágil. E muitas vezes, quando o medo diminui, a fé em Cristo desaparece junto, revelando que não era a fé em Cristo, mas sim apenas um instinto de sobrevivência. Mas há uma boa notícia: se o temor te trouxe até aqui, ele já cumpriu o seu papel. Agora o chamado é mais alto: sair da escravidão do medo espiritual e entrar no descanso do amor espiritual. Se prepare espiritualmente para ouvir o decreto da palavra de Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. O medo espiritual pode forçar um homem a ajoelhar-se, mas só o amor espiritual pode fazê-lo permanecer de joelhos quando ninguém está olhando. O medo espiritual pode conter o pecado, mas só o amor espiritual pode transformar o coração. E este é o grande abismo entre os que servem por temor e os que vivem por obediência espiritual. Quero ouvir mais? O medo espiritual pode acorrentar o corpo, mas nunca converter a alma. Uma obediência nascida do pânico e no medo espiritual é frágil. É como uma casa construída sob areia. Parece firme enquanto o sol brilha, mas cai com as primeiras tempestades. Uma obediência nascida do pânico e no medo espiritual é frágil. E no momento que a vida aperta, aquele momento que Deus parece distante e o castigo não vem, o coração que nunca aprendeu a amar espiritualmente, em amor simplesmente, volta para o mundo porque nunca saiu dele. Você sabia? O homem moderno pode viver anos com aparência de santidade, ainda está longe de Cristo Jesus, porque nunca o amou. O amor espiritual e verdadeiro não depende da ameaça do inferno. O amor espiritual e verdadeiro, se acende na revelação da cruz. E quando o coração vê a beleza de Cristo, que morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, não por causa da nossa obediência, mas apesar da nossa desobediência, que nasce algo novo, adoração sem medo. O amor espiritual autêntico por Cristo não se aplica, nem se força, nem se simula. Ele brota da graça de Deus. Esse amor espiritual autêntico por Cristo cresce no solo da intimidade, ainda mais leva a obediência espiritual. Há uma obediência doce, livre e voluntária. Quem ama Cristo obedece espiritualmente, não porque teme o castigo, mas se entristece em feri-lo em desobediência. É por isso
que só a verdadeira santidade sempre vem acompanhada de uma alegria profunda. Não é um fardo, é uma resposta. Não é um dever, é um desejo. Um coração tocado pelo amor de Cristo nunca mais deseja o pecado como antes. Não porque o pecado ficou mais feio, mas porque Cristo se tornou infinitamente mais belo. E se hoje sua fé é seca, cansada e pesada, talvez não seja falta de disciplina espiritual, e sim falta de amor espiritual a Cristo Jesus. Você pode ler a Bíblia inteira, jejuar 40 dias, memorizar versículos, mas se tudo isso nasce apenas do medo espiritual, não há intimidade, não há apenas esforço. Esforço sem intimidade com Cristo gera frustração, orgulho espiritual ou desilusão. É por isso que o medo espiritual não pode ser seu combustível espiritual. O medo espiritual pode ser o começo, mas jamais deve ser o centro. Quem permanece no medo espiritual nunca vê a face de Deus na pessoa de Cristo, só as sombras da condenação. Mas quem entra no amor espiritual encontra liberdade espiritual e finalmente entende o que Cristo quis dizer quando chamou os seus de amigos e não servos. Quer ouvir uma verdade espiritual que assusta? O inferno está cheio de pessoas que acreditam em Deus. Elas acreditavam e mesmo assim estão perdidas, condenadas e amaldiçoadas eternamente. Crer é diferente de amar e o diabo adora quando o homem confunde os dois. Acreditar em Deus é reconhecer sua existência. Amar a Deus é entregar a própria vida a Ele. Milhões de homens modernos vivem uma fé que reconhecem, mas não se rendem. Milhões de homens modernos vivem uma fé que concordam, mas não obedecem. Milhões de homens modernos vivem uma fé que temem, mas não amam espiritualmente. Essa é a tragédia espiritual do nosso tempo. Há uma crença racional e pouquíssimo amor rendido. Cristo Jesus alertou: nem todo o que me diz, Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Muitos terão as palavras certas na boca e o inferno aberto sob os pés. O inferno está cheio de gente que frequentava cultos, que cantava louvores. O inferno está cheio de gente que temia a condenação e a maldição eterna, mas nunca conheceram e se converteram a Cristo. Foram só membros de igrejas. E aqui está o sentido espiritual mais doloroso. O medo espiritual pode manter o homem moderno dentro da religião, mas não leva à salvação da alma. A fé verdadeira não se mede pelo quanto você teme o inferno. A fé verdadeira se mede pelo quanto você ama o Senhor da cruz, Cristo. O homem moderno, movido apenas pelo medo espiritual, acaba vivendo uma espiritualidade artificial. Evitam pecados visíveis, cumprem rituais, mantêm a aparência, mas o coração continua longe de Cristo. Nunca houve entrega espiritual, nunca houve transformação espiritual. O homem moderno é como 5 tolos da parábola das virgens. Estavam no lugar certo, com a roupa certa, mas faltava o óleo, faltava fogo espiritual, faltava intimidade. E quando o noivo veio,
a porta se fechou. Hoje muitos se dizem crentes modernos porque foram criados assim. Tem medo espiritual do grande dia do juízo de Deus, porque ouviram que era o caminho mais seguro. Mas Cristo não quer servos apavorados. Cristo quer homens que realmente o amem espiritualmente. Ouça o decreto da palavra de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18, versículo 8. Quer ouvir mais? Você pode acreditar em Deus e ainda assim não conhecê-lo. Você pode crer na existência de Deus e nunca ter sido transformado por sua presença. O verdadeiro cristão não é aquele que diz: tenho medo de ir para o inferno. O verdadeiro cristão é aquele que, com lágrimas nos olhos, diz: não consigo mais viver longe de Cristo. O inferno não teme o medo espiritual. Pense nisso. O inferno não teme o medo espiritual. O inferno teme o seu amor espiritual. O medo espiritual te mantém controlado, instável, frágil. Mas o amor espiritual, o amor verdadeiro por Cristo, te liberta. O amor verdadeiro por Cristo destrói o domínio do pecado, ele te separa do mundo, ele te torna incorruptível. E é exatamente por isso que o inferno trabalha tanto bem com uma religião baseada no pânico. O inferno permite que o homem moderno vá ao templo, desde que vá por medo espiritual. O inferno permite que você ore, desde que seja para aliviar a culpa. O inferno permite que você leia a Bíblia, desde que não ame quem está por trás dela, que é Cristo. O que o inimigo, o diabo, teme é o amor espiritual. O amor espiritual gera intimidade. Intimidade com Cristo é a morte do controle demoníaco. Satanás treme diante de um homem que ama Cristo mais do que a si mesmo, e não um homem que apenas teme o inferno. Satanás treme diante de um homem que ama Cristo, que deseja os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mesmo que se não houvesse condenação eterna. Satanás treme diante de um homem que ama Cristo, que busca a presença de Deus, mesmo se não houvesse bênçãos. Satanás treme diante de um homem que ama Cristo, que choraria por ter pecado, não por causa do castigo, mas porque feriu o coração de Deus. Esse tipo de amor espiritual é revolucionário. Esse tipo de amor espiritual não precisa de recompensas. Esse tipo de amor espiritual não depende do medo espiritual. Esse tipo de amor espiritual é puro, ardente, saciável. E quando esse amor espiritual nasce, ele destrói os grilhões. E quando esse amor espiritual nasce, o vício perde a força. E quando esse amor espiritual nasce, o orgulho espiritual, a mentira, a vaidade, tudo começa a murchar. O coração entregou algo infinitamente superior. Você está gostando de ouvir a voz da palavra de Deus. Você já percebeu que quando ama alguém de verdade, os sacrifícios deixam de doer? É exatamente assim na vida espiritual. O homem que ama Cristo não pergunta mais: é pecado? O homem que ama Cristo pergunta: isso fere o coração do meu Senhor? Esse é o amor espiritual que o inferno não consegue suportar.
O medo espiritual pode ser vencido por uma promessa falsa, mas o amor espiritual consome todas as mentiras. Se o diabo não conseguir te manter no medo espiritual, ele perde o domínio. E é por isso que o diabo faz de tudo para te impedir de amar a Cristo Jesus. O diabo sabe que no momento que você ama a Cristo Jesus, nunca mais voltará a ser escravo dele. O medo espiritual é forte até que o sofrimento chega. Quando a dor entra, o pavor sozinho não sustenta. O medo espiritual quebra. O medo espiritual desespera, paralisa, mas o amor espiritual permanece. Amar a Cristo de verdade é o que te impede de blasfemar no dia mau. Amar a Cristo de verdade é o que segura o seu coração quando os céus estão calados. Amar a Cristo de verdade é o que faz você dobrar os joelhos, mesmo quando tudo parece inquieto. Foi isso que aconteceu, foi isso que manteve Jó de pé. Não foi o medo espiritual do inferno, foi o amor por Deus que ele conhecia mesmo em meio ao caos. Ouça o que Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Jó 13:15. O homem que ama a Deus por quem ele é e não pelo que dá, nunca será abalado quando perder tudo. Essa é a prova espiritual. Quando sua fé é testada, você descobre se era medo espiritual ou amor espiritual. Muitos crentes modernos abandonam a caminhada cristã porque nunca amaram de verdade. Muitos crentes modernos abandonam a caminhada cristã porque seguiam a religião por conveniência. Muitos crentes modernos abandonam a caminhada cristã porque cultuavam por interesse. Muitos crentes modernos abandonam a caminhada cristã porque oravam por medo espiritual e quando as tribulações chegaram, não havia raiz espiritual, mas quem ama espiritualmente a Cristo permanece em todos os níveis e sentidos. O amor espiritual verdadeiro não é cego, é firme. O amor espiritual verdadeiro enxerga o vale da sombra da morte, ainda assim caminha. O amor espiritual verdadeiro sente a dor e ainda assim confia. O amor espiritual verdadeiro não entende o silêncio de Deus, ainda assim o adora. Esse amor espiritual é forjado no fogo. O amor espiritual verdadeiro não nasce de frases bonitas ou momentos emocionantes. O amor espiritual verdadeiro nasce no momento que o homem moderno olha para a cruz e vê Cristo sangrando. O amor espiritual verdadeiro nasce quando você sofre, mas diz: mesmo assim, eu te amo, meu Cristo Jesus. O amor espiritual verdadeiro nasce quando você perde e ainda assim agradece. O amor espiritual verdadeiro nasce quando você não sente mais nada, ainda assim permanece. O diabo e o inferno não podem roubar esse amor verdadeiro espiritual dentro de você. O amor espiritual não depende de promessas nem de bênçãos. O amor espiritual foi selado com o sangue de Cristo. O amor espiritual é eterno. Crentes modernos, movidos pelo medo espiritual, desistem rápido, mas os que amam de verdade Cristo suportam tudo. O amor verdadeiro espiritual não falha. Se você chegou até aqui ouvindo essa pregação, é hora de se perguntar:
se tudo fosse tirado de você, saúde, família, provisão, você ainda amaria a Cristo? Essa resposta define mais do que sua jornada cristã, define o destino da sua alma. Haverá um dia em que as máscaras da religiosidade e as máscaras da neutralidade espiritual não terão mais utilidade. A Bíblia declara: pois Deus trará juízo todas as obras, mesmo as que estão escondidas, quer boas, quer más. Eclesiastes 12:14. Nesse dia, não importa a reputação, o cargo na igreja, ou títulos, ou seguidores, tudo será trazido à luz, e o fogo do julgamento de Cristo não vai perguntar o que você fazia, e o fogo do julgamento de Cristo vai mostrar quem você era. O fogo do trono de Cristo vai revelar se o coração servia por amor verdadeiro ou por medo. É fácil o crente moderno parecer santo diante dos homens. É fácil o crente moderno frequentar a igreja, levantar as mãos, recitar versículos, enquanto o coração está distante de Cristo. Mas, diante do Cordeiro de Deus, Cristo, não há disfarces. Naquele dia, muitos dirão, então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Eles criam em Deus, em Cristo, eram tementes a Deus, a Cristo, sim, mas não o conheciam, nunca o amaram, nunca o desejaram por quem ele é, apenas pelo que ele poderia evitar, ou podia evitar a condenação eterna. E nesse momento tudo será claro. O crente moderno verá a si mesmo como realmente era. O crente moderno verá se a sua fé era um escudo de pavor ou um altar de amor espiritual verdadeiro. Esse será o momento mais solene da existência humana, o dia em que a luz vai expor a origem de cada obediência espiritual. E para muitos será tarde demais. O juízo eterno não será apenas sobre pecados cometidos. O juízo eterno será sobre o motivo pelo qual você seguiu a Cristo. Se por amor verdadeiro espiritual, vai receber um abraço eterno. Se por medo espiritual, vai descobrir que jamais foi convertido ou nasceu de novo. Por isso agora é o tempo de voltar a um arrependimento verdadeiro e jogar fora a máscara da religiosidade e a máscara da neutralidade espiritual e ainda mais o auto-engano. Quando você lê, estuda a Bíblia e prega e dá estudos bíblicos, é para salvar almas ou para salvar sua própria pele. Quando você chora, é por ter ferido a santidade ou por medo espiritual do inferno. O julgamento de Deus não premiará quem tem medo espiritual. O julgamento de Deus vai premiar quem tem amor verdadeiro espiritual. Ainda mais quem de verdade ama Cristo e o ama até que tudo parece perdido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda sente, ainda busca, ainda clama. Isso já é graça. O tempo da graça é precioso, ele não é infinito. Um dia as portas da graça de Deus vão se fechar. E o que hoje é apelo, amanhã será julgamento. O amor por Cristo é o único ser verdadeiro em que fomos salvos. Tudo fora disso pode ser apenas emoção, tradição ou medo espiritual. Cristo não está te convidando para uma religião. Cristo
está te chamando para um relacionamento com Ele. Esse chamado hoje está ecoando mais uma vez. Não em um púlpito, não em um altar, mas aí dentro da sua mente, do seu coração. O verdadeiro amor espiritual começa no momento que o homem moderno reconhece que não consegue mais viver sem ele, Cristo, não por medo espiritual, mas por saudade, por fome, por sede de algo eterno. Quer ouvir mais? O homem moderno pode, hoje mesmo, abandonar a fé baseada em pavor e medo espiritual. O homem moderno hoje pode dobrar os joelhos, não por pânico e medo espiritual, mas por reverência. O homem moderno pode hoje mesmo dizer a Cristo, e mesmo dizer a Cristo, Senhor, eu não quero mais viver como um escravo aterrorizado. Senhor, quero te amar, te conhecer. E ele, Cristo, vai ouvir, pois o coração contrito, ele, Cristo, jamais despreza. Mas venha hoje o tempo da religiosidade estéril e da neutralidade espiritual e do auto-engano está acabando. O mundo está em trevas e só permanecerá de pé quem ama a luz de Cristo. A Bíblia diz, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Quem serve a Cristo por medo espiritual vai fugir na hora da provação e das tribulações, mas quem ama de verdade a Cristo vai permanecer na fé até o fim. Quer ouvir mais? Hoje o homem moderno está diante de uma decisão espiritual. Ou vai continuar com a fé mecânica, fria e funcional, em religiosidade, neutralidade espiritual e auto-engano, ou vai dar um passo de verdade e conhecer aquele que não quer te assustar, mas te transformar, Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Se essa pregação falou com sua alma, obedeça essa voz dentro de você. Cristo está chamando. Cristo quer ser mais do que um juiz temido. Cristo quer ser o amor de sua vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Então, hoje, entregue sua alma para Cristo, peça a Cristo perdão dos seus pecados e ele, Cristo, vai perdoar você, purificar você, salvar você e te selar com o Espírito Santo. Mas faça isso hoje, enquanto o seu coração bate em seu peito, ainda mais quanto você respira o ar da graça de Deus